Até o ano 1400, não se via o céu através de telescópio, não existia telescópio. Lá por 1400 começou a aparecer, e aí então houve uma exploração mais espetacular desse céu criado por Deus, desses céus criados por Deus. Eu quero mostrar para você, para depois você entender essa palavra sobre os céus. Vem aí, por exemplo, agora, Maísa, esse aí é o universo, é parte do universo. Aí veio a Terra e a Lua. Uma foto de uma nave tirada de fora, de longe da Terra, tomou parte da Terra que aparece ali, o azul dos mares, e a Lua que 27% menor do que a Terra. Ela é 27% da Terra, né? Ali está a Terra, ali está a Lua, ali do lado. Aí vamos ver agora a Terra, o planeta Vênus, o planeta Marte, o Mercúrio e também a Lua. Aí, ali está a Lua, a pequena ali, depois o Mercúrio, que é o menor planeta, na cor dele, o Marte, que é vermelho, depois o Vênus e a Terra. Esses aqui são todos menores do que a Terra, são planetas. É porque nós vamos ver nessa palavra o que está mais perto de nós, que é exatamente os planetas, os satélites, e as estrelas e o Sol. E agora vem o planeta Vênus. Olha a cor dele, fotografado agora com especialidade por quem vai para o espaço e consegue uma foto tão linda como essa. O planeta Vênus é maravilhoso, e ele tem ali uma partezinha branca que eles estão estudando. E vem agora, depois do Vênus, podemos ver o Saturno com as suas 6 luas. O Saturno com as 6 luas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas essas luas aqui giram nessa coisa que aparece em torno do planeta Saturno. É lindo, 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 lindo. Tudo isso aí, criado pelo nosso Deus, tudo. E aí vem a Via Láctea, que é a nossa constelação. Quando ontem eu fiquei olhando o céu, estava limpo, e ali a Via Láctea. Por que ela chama Via Láctea? Porque ela tem um branco que parece leite, por isso tem esse nome de láctea, né? Essa aí aparece, ó quantas estrelinhas de longe você pode ver. Vemos para frente, aí vem o centro da Via Láctea. Esse é o centro da Via Láctea. Ontem eu pude ver o Cruzeiro do Sul, todos esses, o Vênus, o Marte, porque a estrela brilha, mas os planetas não brilham no céu. Você descobre o qual é o Marte, porque ele não brilha, ele é vermelhinho. O Vênus é grande. Ontem ele estava aparecendo e aparece também de manhã. Esse é o centro da Via Láctea. Imagina tudo isso. Aí são estrelas criadas por Deus. Tudo. E aí vem o centro da Via Láctea e depois vem o grupo local de galáxias. Olha só, são o grupo de galáxias mais próximas da Terra. E é demais esses céus criados por Deus. É uma coisa assim que não há palavra que possa precisar a grandeza dessa criação do nosso Deus Criador. As distâncias são contadas por ano-luz, a velocidade da luz, né, marcada, e daqui, por exemplo, no Sol nós temos 140 trilhões de quilômetros da Terra no Sol. Quer dizer, é pertinho, né? 103, cento e tantos trilhões de quilômetros. Eles são medidos por ano-luz. Então aí, obrigado, Maísa. Agora nós vamos falar
um pouquinho sobre isso. Essa glória de Deus que o Salmo 19 fala. Abram aí no Salmo 19. E o Salmo 19, ele tem dois assuntos importantes. Nós vamos só falar no primeiro assunto, que é a excelência da criação, que é a glória de Deus refletida nos céus. Não vamos falar sobre a lei. Então vamos falar do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler aí. O céu, é o Salmo 19 na tua Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Então, irmãos, esse salmo tão lindo, inspirador até, Salmo 19, ilustra as verdades sobre Deus, reveladas pela própria natureza, mostrando o caráter de Deus e mostrando as perfeições de Deus. Porque você, quando contempla o céu, você não tem nada para corrigir. Tudo é perfeito. Tudo foi feito para ficar. Tudo foi feito para ser admirado. Tudo foi feito para mostrar a grandeza dos trilhões de quilômetros de distância de um astro para o outro, né? Dessas luas que giram em torno dos planetas, como nós vimos nas fotos. Tudo demonstra as perfeições de Deus. Os céus, o universo todo, visível aos nossos olhos, são provas da sabedoria, do poder e da glória de Deus. Pena que hoje poucos contemplam os céus. No meu tempo, a gente estava mais disponível para passar horas da noite deitado num gramado, olhando para a Via Láctea, definindo as estrelas, os conjuntos. E agora nós vamos ter o acampamento dos jovens. Eu vou colocar um telescópio lá para chamar a atenção para os céus lá na chácara, porque na chácara a gente pode ver melhor que aqui na cidade. Lá tem lugares mais apropriados para a gente contemplar toda essa grandeza que nós podemos ver, que mostra a sabedoria, o poder e a glória de Deus. Os corpos celestes, irmãos, o sol, a lua, as estrelas, elas trazem uma mensagem de Deus até nós. Interessante. Elas passam uma mensagem do Senhor para nós. Como se fosse um cântico de um hino, que exalta a glória de Deus, e refletida nos céus. A glória de Deus está refletida no céu, como se fosse uma melodia encantadora, passando uma mensagem extraordinária de Deus para nós, nos inspirando, levando nossas almas a contemplar e adorar o Senhor.
E os céus realmente proclamam a glória de Deus, diz o salmista. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo isso que vimos foi criado pelas mãos de Deus. Tudo isso. Você vai ver a descrição que o salmista faz dessa criação extraordinária. Os céus são silenciosos. Ontem à noite eu fiquei ali perto do lago, onde era mais escuro, na chácara, olhando e tentando ouvir. Não se ouve nada. Nada, nada. Apenas um avião que passou e depois ficou de novo tudo silencioso. Aquela grandeza que a gente pôde ver à noite, toda silenciosa. Eles não emitem som, mas falam. É o que diz o Salmo, né? Os céus são silenciosos, mas falam, declarando a glória do Senhor. Você ouve no silêncio da grandeza da criação dos céus, Deus falando através do céu silencioso. Diz o salmista: louvai o sol, louvai a lua. A palavra está dizendo que para que o sol louve o Senhor, para que a lua louve, exalte o Senhor. E eles obedecem, e a gente não ouve, mas eles louvam. Louvai todas as estrelas luzentes, diz o salmista. Louvai os céus dos céus, que não tem um céu só. Céus dos céus, louvai a Deus, diz o salmista. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Você percebe o sol todos os dias, percorrendo a sua distância, iluminando o dia e esquentando com o seu calor as criaturas. Os céus chegaram a ser, pela sua beleza e grandeza, chegaram a ser adorados, o que é proibido pela Bíblia. Mas isso aconteceu com os sacerdotes nomeados pelos reis de Judá. Queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos do céu. Isso está em 2 Reis. Os grandes astros do céu não foram feitos para serem adorados, é só para serem admirados e não cultuados. Então, qual é a proposta de Deus com essa criação maravilhosa de todos esses céus? A proposta de Deus ao criar os céus deve ter sido para que, ao contemplarmos os céus estrelados, nós pudéssemos ver, além de tudo, a sua glória. Que pena que poucos possam ter um tempo para isso, para contemplar o céu e destacar nele a glória de Deus. Como que pode ser isso? Aí a gente vai pôr atenção no texto. Aqui, primeiro, diz o texto: os céus proclamam a glória de Deus. Versículo 1, primeira parte. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam, quer dizer, os céus anunciam, os céus declaram, os céus tornam conhecida a glória de Deus. A palavra céus, irmãos, aqui
refere-se aos céus vistos por nós, como eles se apresentam aos nossos olhos. A região do sol, a região da lua. Ontem eu fiquei olhando a lua, que está no quarto crescente. Ela parecia assim inteirinha, por reflexo do sol, a parte não vista da lua, e só uma pontinha iluminada pelo sol. Está crescendo, e ela está subindo, está crescendo. Então, os céus vistos por nós, como eu vi ontem, como eles se apresentam aos nossos olhos, a região do sol, a região da lua, das estrelas, dos planetas. Por exemplo, ontem eu vi o planeta Marte, vermelhinho lá, sem brilho. Ele, por não ser estrela, ele não brilha. E a gente destaca facilmente. O Vênus, então, grandão, né? Grande, iluminado, forte, mas sem brilho, né? E por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque em hebraico as palavras céus é sempre plural, céus, em hebraico. Na Bíblia, nessa versão internacional, aparece no primeiro capítulo de Gênesis, chama o céu no singular, só no primeiro capítulo. Depois torna a voltar a chamar de céus. Por que será? Eu não sei. Talvez porque antigamente se tinha o céu do sol, tinha-se o céu da lua, tinha o céu das estrelas. Então foi chamado o céu de céus, no plural. Mas não tem nenhuma razão bíblica porque em singular e porque no plural. E acima de todos os céus supôs-se ser o lugar da morada de Deus. Eu até preguei aqui da ano uma vez sobre a morada de Deus nos céus, achando o lugar onde Deus mora. E parece que sobre os céus dos céus é a morada de Deus. Mas se a gente pensar bem, pensar como Salomão pensou, não há lugar no espaço todo para a morada de Deus. Ele é tão grande que ele é muito maior do que a sua própria criação. E o Salomão, quando ele inaugurou o templo, e ontem eu ouvi a recomendação de quem vai a um tal templo de Salomão aí, o santuário de Deus, agora é lá aquele templo. Voltou tudo para o passado, né? Não pode entrar de mini saia, não pode entrar com máquina de foto, não pode. É uma exigência para a santidade, né? De regras, né? Aqui, esse templo aqui não tem nada de Deus. Quem tem de Deus são vocês, cada um de vocês. A presença de Deus não está nesse salão aqui. A presença de Deus está em cada um de vocês. Nós não precisamos construir o templo de Salomão, repetir, porque o templo de Salomão, que era o santuário, deixou de ser, porque agora o santuário são vocês. Vira para o irmão, olha para o irmão. Nós somos o santuário. Eu fui fazer um casamento em Ribeirão Preto, e a hora que precisávamos tirar o púlpito para poder ficar mais fácil de se apresentar o casamento, não pôde mexer no púlpito, porque o púlpito está no santuário. Aqui é o santuário, é mais santo do que aí. Eu estou no santuário, vocês não estão, só eu estou. Não é nada disso, o santuário somos nós. Você crê nisso? O salão é bonito, agora nós ganhamos mais ventiladores, não sei se você está percebendo que está mais fresco aí atrás. Mas pode, agora com os ventiladores atrás, pode que alguns reclamam. Não reclama, senta para frente. Olha como é que está aqui à frente, ó. Se está muito vento aí atrás, você vem para frente. Ó, ficou mais fresco aqui o centro. Melhorou o salão. Mas para nosso próprio bem.
Agora, o santuário somos nós. Você olha aquele céu, parece que é um santuário, aquela maravilha. Não é nada. O santuário é você, somos nós. Você que ainda não foi batizado, dia 17 vai ter um batismo. Eu não vou estar aqui. Não perca essa oportunidade para você se tornar o santuário de Deus, se tornar a casa de Deus, a habitação do Espírito Santo. Eu fico triste de ver essas coisas na televisão, né, de igrejas tão grandes, com tanta gente e com tanta ignorância. Os céus proclamam a glória de Deus. A palavra céus aqui refere-se aos céus vistos por nós, como eles se apresentam aos nossos olhos. A região do sol, da lua, das estrelas e dos planetas. Refere-se àqueles céus que são vistos a olho nu. Como Deus mostrou a Abraão como seria o tamanho, a grandeza da igreja. Seria como as estrelas dos céus. E o Abraão olhou, quantas estrelas ele deve ter visto a olho nu? Umas 300, 400. Só que hoje nós podemos ver milhares pelos telescópios. E assim será a igreja do Senhor. Incontável, se você contar desde o princípio, os que foram chamados para pertencerem ao santuário de Deus, é quase que incontável, como as estrelas do céu, é como as areias do mar, de tão grande. Nós não somos só nós. Quando nós formos arrebatados, quando nós formos arrebatados, você vai ver o quanto de milhares de santos vão subir conosco. Espera que você suba também. Acima de todos os céus, suposto ser o lugar de Deus. O lugar de Deus, irmão, eu vou repetir, é o teu coração, o meu coração, o nosso interior. Aqui é o lugar de Deus. A palavra glória, que aqui fala, os céus proclamam a glória de Deus. A palavra glória aqui significa a glória ou a honra de Deus, a sua sabedoria, o seu poder, a sua habilidade, a sua fidelidade, a sua benevolência. Todos esses atributos de Deus estão incluídos na palavra glória de Deus. A ideia é que transmite à nossa mente uma verdadeira impressão da magnificência de Deus, da grandeza e majestade de Deus. Tudo o que está no universo é uma proclamação de louvor a Deus. Eu ontem estava orando por Portugal, e interessante, quando você ora muito por uma tal coisa, há momentos que você percebe que Deus não respondeu do jeito que você pediu. Eu tenho pedido para Portugal da seguinte forma: Senhor, que eles tenham os seus próprios recursos para manter a igreja lá em Portugal. E aí, em vez de aumentar os recursos, depois de 2 meses de oração minha, diminuiu. Esses últimos 2 meses, só 2 pessoas deram dízimo lá em Portugal, nos últimos 2 meses. Aí você fica, Senhor, eu estou orando para o Senhor fazer com que eles tenham os recursos próprios para pagar as despesas da igreja portuguesa, e diminui. Deus não deixa de responder.
Ele responde do jeito dele. Quer dizer, alguma coisa Deus quer me ensinar com o que está acontecendo em Portugal. Porque eu vou para Portugal e, quem sabe, Ele quer que dê um estudo sobre finanças, um estudo sobre a contribuição dos dízimos, o estudo sobre não vir de mãos vazias ao culto. Quem sabe Deus está falando isso. Deus não deixa de responder. E aí, quando eu estou orando, eu olho para o céu lá. Senhor, esse que eu estou pedindo é tão pouco perto dessa lua que o Senhor fez. O Senhor fez essa lua, o Senhor só falou, haja luz e houve luz. Foi criado o sol, foi criada a lua, o sol para o dia e a lua para a noite. E agora, para que os membros da igreja possam suprir a necessidade da igreja, é tão pequeno, tão pouco. Então isso desperta a nossa fé. Orar olhando para o céu desperta a nossa fé. O Senhor que fez toda essa grandeza que eu estou contemplando, essa beleza toda, e diante do que eu estou pedindo, eu creio que o Senhor vai fazer. E Ele faz. Porque nada é impossível para um Deus que fez os céus e a terra, que fez esse universo, que para você chegar ao final dele, você nunca chega. São trilhões, 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 trilhões de anos-luz, e não se conhece o final, o limite do universo. Cada dia mais se descobre mais coisas, mais estrelas, mais buracos negros, mais tanta coisa que Ele criou, só dizendo haja e houve. É só de dizer, igreja portuguesa, haja contribuição suficiente para manter a igreja. Pronto. Mas Ele responde do jeito que Ele quer para nos ensinar. Porque não é simplesmente contribuir, não é simplesmente vir com a mão cheia para contribuir, não é só isso. É entender que a oferta é um louvor a Deus, não é uma exigência, é uma iniciativa natural daquele que teme a Deus, que treme diante dessa coisa tão grande que é esse universo. E aí desperta em nós essa vontade de adorar o Senhor com as nossas ofertas, de louvar o Senhor com a nossa oferta, de responder ao Senhor por essa grandeza toda com o nosso diziminho, que parece tão grande e que perante todo tão grande Deus é tão pequeno. Segundo lugar, irmãos, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A palavra, eu não falei sobre contribuição aqui à igreja, eu estou falando para Portugal. Eu falei que a igreja, a palavra hoje é leve para vocês. Não estou falando, estou falando em Portugal, que só teve duas pessoas que trouxeram o dízimo esses 2 meses. É lá com Portugal, aqui não. Vocês estão trazendo, tem recursos suficientes para manter toda a obra de Deus e para crescer mais, como vamos crescer no ano 2016. A palavra firmamento significa propriamente uma extensão. Firmamento é uma extensão que é aplicada para os céus, como eles aparecem estendidos sobre nós. Em Gênesis 1, diz: o firmamento foi feito para separar as águas das águas. Quer dizer, Deus separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram acima do firmamento. Isso está em Gênesis 1. E em Gênesis, nos versículos finais do 1, Deus pôs luzeiros no firmamento para separar o dia da noite. Deus os colocou no firmamento, no céu,
do céu para iluminar a terra. Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Nós aqui na cidade não percebemos a importância da lua à noite, mas quem morou no sítio, na fazenda como nós, à noite andando, com aquele reflexo maravilhoso e suave da lua, você via tudo. A lua foi feita para governar a noite. E o Salmo 104, versículo 19, diz que a lua foi feita para marcar o tempo, para marcar as estações do ano. E o sol sabe a hora de se pôr. Ontem eu fiquei vendo, às 6 e tanto, o sol vai se recolher. Ele não esquece, ele sabe a hora dele se recolher. Eu fiquei lá olhando, até que ele, agora é minha hora, tchau. E foi, se recolheu. Ele não esquece. Ele sai de manhã e vai, depois ele se recolhe. No outro dia ele aparece de novo. E assim, para isso, ele foi criado para o dia. Agora é hora de passar a ser noite, ele sabe disso. Aí ele se recolhe e deixa a lua governar a noite. É interessante, né? O firmamento anuncia a obra das mãos de Deus. Quando contemplo os teus céus, diz o salmista, obra dos teus dedos. Esse céu imenso todo é obra dos dedos de Deus. Quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele se lembre. A vastidão e a majestade dos céus, como obra das mãos de Deus, evocam admiração por aquilo que ele tem feito a favor do homem tão minúsculo, que hoje existe e amanhã já se foi. E os versos 2 e 4 do Salmo 19, do texto que lemos, dizem: um dia fala, um dia discursa. Fala aqui, um dia discursa ao outro dia. Um dia fala ao outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não é impressionante? Um dia fala para o outro dia, a noite explica as coisas para a outra noite. É o que fala o Salmo aqui. Não há linguagem, você não escuta nada, nem palavras entre eles, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Fala Davi aqui. Paulo baseia-se nesse texto para afirmar que a fé vem por se ouvir a pregação. E a pregação é ouvida mediante a palavra de Cristo. E Paulo pergunta, porventura os judeus não ouviram? Claro que eles ouviram. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, diz Paulo. E as suas palavras até os confins do mundo. Não há lugar na terra do mundo que não se ouve hoje a palavra de Deus pelos missionários. E ele mostra que as estrelas, os astros, são os missionários que vão para todo canto da terra, que sem falar, sem som, se fazem ouvir. Eles transmitem a glória de Deus, transmitem a beleza, a alegria, a grandeza de Deus. Não há desculpa. E Paulo fala no 1:20 de Romanos, essas pessoas que
se justificam nesse pecado tremendo da homossexualidade, não tem desculpa, porque em tudo eles percebem a existência de Deus, em tudo eles percebem que o que fazem está errado. Claramente se conhecem, são percebidos os atributos de Deus por meio das coisas que foram criadas. Não há desculpa para aqueles que dizem não perceber o poder de Deus em tudo que por Ele foi criado. Tais pessoas, irmãos, são por isso indesculpáveis, afirma Paulo no Romanos 1:20. Mulher se relacionando com mulher, homem se relacionando sexualmente com homem, não vão ter desculpa. Os céus mostram para eles todos, não vão ter desculpa, sem nenhuma voz, sem nenhum som, sem nenhuma palavra, sem nenhuma linguagem, revelam o que Deus é. Nós, seres humanos, não entendemos cada linguagem falada nas nações. Você chega lá na Alemanha, é difícil você entender alemão. Você chega numa tribo de índio aqui em Rondônia, é difícil você entender a linguagem daqueles índios. Você não entende essas linguagens das nações. Mas nós podemos entender a linguagem dos céus. Não há linguagem, diz a palavra, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Versículo 3 e 4 do Salmo 19. Por isso glorificamos a Deus com temor, tremor e reverência por tudo que contemplamos em sua criação. Deus fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite, o sol para fazer o seu percurso triunfante, diário, sobre a extensão inteira dos céus e derramar o seu calor, especialmente aqui em Bauru, um calor considerável, e nós sentimos a presença do calor do sol sobre todos nós. E é o que o texto diz: nos céus, diz o texto, Deus pôs uma tenda para o sol. Está aqui no versículo 5. Nos céus Deus pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade, aqui da direita, dos céus até a outra, ele vai o seu percurso até lá. Nada foge do seu calor. E o salmista diz: porque o Senhor Deus é sol. O salmista compara Deus como o sol, porque o sol para nós é uma coisa tremenda, porque o Senhor Deus é sol e escudo. E ontem aqui nos debates com os homens, um dos nossos líderes disse que o problema não é a esposa, o problema não são os filhos, o problema não são os maridos, o problema na família é o diabo. Ele é que joga dardos inflamados e complica as nossas famílias. E Deus é escudo, aqui fala. Deus é sol, Ele é luz. Ele mostra tudo o que está bem e o que está mal. Ele é escudo. Que escudo é esse? É o que Paulo fala no 6 de Efésios. É o escudo da fé. Como é que você se defende
desses escudos inflamados do diabo que atingem as nossas famílias? Com a fé, com o escudo da fé. Esse escudo, Paulo chama de escudo porque na época o escudo dos romanos era molhado, era feito de couro e era ensopado de água para apagar as flechas acesas que vinham. Então, nosso escudo para apagar as flechas incendiadas do inimigo contra nossas famílias é a fé. Você tem a possibilidade de se defender como homem da família, como líder da família, como cabeça da família. Você tem possibilidade de defender a família com o escudo da fé, apagando os dardos inflamados do inimigo. Vimos isso ontem pelos homens aqui. E a luz do sol revela os nossos pecados. Quer dizer, se fosse tudo escuro, tudo trevas, nós não podíamos saber e conhecer nossos pecados. O que revela é essa luz. Olha lá fora. Você se demonstra com a luz. Você aparece com a luz. O que você anda fazendo? Aí as escondidas nas trevas. O sol mostra. A luz revela os nossos pecados. E o escudo nos preserva contra os efeitos desses pecados e os efeitos dos ataques do diabo, usando sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar todas as setas com pontas inflamadas do maligno. E termino aqui, irmão, essa palavra tão simples, tão suave, tão light, sobre os céus, para, quem sabe, nos inspirar mais para o louvor, para a adoração desse Deus, Criador de tudo isso, que nós podemos, com nossos olhos, contemplar um pouco de toda a sua grandeza e ouvir o que Ele está falando através desses céus a cada um de nós. Isaías 34:4 diz: todo o exército dos céus se dissolverá. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Eu vou repetir, Isaías 34:4. Tudo isso, essa grandeza toda, todos esses exércitos se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da figueira, a folha da videira. Esses distúrbios nos céus caracterizam o dia do Senhor. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Os céus desaparecerão. Toda essa grandeza aí. Desaparecerão com um grande estrondo. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Nós temos o maravilhoso privilégio, irmãos, de apressar a vinda do Senhor. Como? Visto que tudo será assim desfeito, nossas vidas devem ser vividas com santidade diante de Deus e consagradas a esse Deus Criador, de piedade, dedicada à adoração, ao serviço do Senhor. E aqui
A palavra deixa de ser light. Quantos de nós precisamos nos envolver no serviço do Senhor, para apressar o dia do Senhor? Temos que evangelizar essa cidade toda. Está havendo já um avivamento entre nós, e muitos estão sendo chamados e incluídos nesse serviço de evangelismo. 10 mulheres, eu falei domingo, estiveram no shopping evangelizando. Uma tarde toda já com resultado. Um grupo de 5, 6 pessoas aqui estão no hospital do estado evangelizando. Estão no serviço do Senhor, apressando o dia do Senhor. E não vai ficar ninguém que está presente aqui sem estar ocupado nesse serviço do Senhor, para apressar a vinda do Senhor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Tudo isso que nós demonstramos aí vai desaparecer. E nós salvos, batizados, membros da família de Deus, esperamos novos céus. Se esses já são grandes e maravilhosos, inspiradores, imagina esses céus pelos quais esperamos. Novo céu, nova terra. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar da noite, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. Não serão mais os céus a glória demonstrada de Deus, mas o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca mais se porá à tardezinha, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será o seu sol e a sua lua. Ele será a sua luz, Ele mesmo. Ele será a sua luz para sempre. Os seus dias de tristeza terão fim. Isso está em Isaías 60. Enquanto aguardamos o dia do Senhor, reconheçamos a excelência da criação dos céus por nosso Deus e tributemos ao Senhor glória e força. Tributemos ao nosso Deus Criador a glória devida ao seu nome. Enquanto esse céu aí aparece aos nossos olhos, tributemos louvores ao Senhor. Inspiremos-nos nesses céus agora existentes para adorá-lo, para louvá-lo, para reconhecê-lo. Temos que tirar um pouco do nosso tempo do trabalho, do descanso, das nossas coisas, para dar um pouco mais de tempo enquanto esse céu existe. Olharmos para ele, para reconhecermos que eles declaram a glória de Deus, que eles mostram a glória de Deus, que eles revelam a grandeza de Deus, que eles falam do poder de Deus. Mas chegará o dia em que, com grande estrondo, todos esses céus desaparecerão, para aparecer o nosso sol, o nosso escudo. Deus será o próprio sol para a nossa vida. A própria luz será o nosso Deus, porque vai haver novos céus e nova terra. E por esses novos céus, imaginem, nós esperamos, imaginem o que serão, se diante desses já desperta a nosso louvor
a nossa adoração, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade do céu, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Senhor Deus, quando olhamos para o céu, vemos o quão pequenos somos como pessoas, que hoje existimos e amanhã já fomos. E o Senhor pôs atenção muito mais em cada um de nós do que nos luminares dos céus. O Senhor deu teu Filho por cada um de nós. O Senhor entregou o seu Filho único por cada um de nós aqui. Essa é realmente a tua grandeza revelada no teu amor para cada um de nós. Queremos responder a ti como o Senhor nos tem abençoado. Participando da tua obra, do teu serviço de evangelização da nossa cidade, que está aqui mais próxima, e das cidades circunvizinhas, e até de outros estados e países no mundo. Porque assim como a voz dos céus chega aos confins do mundo, a tua voz chegará aos confins da terra, através da tua igreja. Em nome de Jesus, cada vez que levantarmos o nosso olhar para os céus, possamos ser chamados a reconhecer a tua glória. Glória da grandeza do teu poder, da eficácia do teu amor em cada vida presente aqui nesta manhã. E te louvarmos e te agradecermos pelos resultados do nosso trabalho nesta semana, no batismo do dia 17. Em nome de Jesus. Tudo que contemplamos, obras de tuas mãos, é grande para nós. E tudo o quanto o Senhor responde às nossas orações será grande para ganhar a cidade de Bauru, para ganhar os perdidos, os homossexuais, os divorciados, os pecadores, os indignos, os sofredores que esperam de ti, ó Pai, a solução para as suas vidas. E quando olhamos para o Congresso, os deputados, os senadores, o governo, a justiça, nos lembramos que o Senhor tem a solução para esse país. E só o Senhor pode mudar toda essa história. Em nome de Jesus, mediante o trabalho da tua igreja, mediante o serviço da tua igreja. Abençoa-nos na nossa ausência e na nossa presença em Portugal. E continua abençoando essa igreja linda que o Senhor tem formado
e vai fazê-la crescer e crescer cada dia mais, para glorificar também, como os céus te glorificam, o teu nome santo. Ninguém saia, Senhor, daqui sem ter compreendido quem é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e que vai trazer o seu dia, o dia do Senhor, para mudar tudo isso e fazer-nos permanecer na tua presença, diante do brilho da tua própria luz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.